Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Alô, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 21 a 22. É a continuação daquela passagem da figueira amaldiçoada que nós estudamos semana passada. Só que agora Jesus está falando sobre a fé que move montanhas, porque ele está dizendo que aquilo que ele fez, se nós tivéssemos fé, nós faríamos também, sobre a questão da figueira ter secado. Jesus aproveita sempre as situações para passar ensinamentos. Vamos lá. A passagem ela diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedis em oração, crendo, o recebereis. Então, Jesus aqui já vai abordando duas coisas: a fé, a importância da fé nesse processo, e também a questão da oração, a oração para aquele que tem fé. Isso é importante, a gente vai tentar fazer uma análise aqui nesse estudo de hoje para tentar enxergar aí essa passagem, né, fechando a questão lá do ensinamento da figueira. Vamos tentar ver onde Jesus queria chegar com tudo isso. Jesus, gente, aqui acabara de realizar um milagre, né, dito milagre, sobre a natureza. Certamente menos espetacular do que ele havia feito quando acalmou a tempestade no mar, quando fez a multiplicação dos pães e dos peixes para a multidão. É menos espetacular, realmente foi um feito, mas é menos espetacular do que quando ele para todo para o vendaval, a tempestade que estava em alto mar, e quando ele faz multiplicação de alimentos. Pode ser até menos espetaculoso. Só que a gente não pode esquecer que foi um prodígio, né? Foi um feito igualmente significativo. Foi muito grande. Jesus aproveitou essa oportunidade para ilustrar o poder da fé, a qual deve ser compreendida como resultado da comunhão nossa íntima com Deus, como expressão da natureza superior e não apenas como uma exclamação: eu tenho fé, eu creio. Não. A despeito das razões positivas para a crença, nós temos que crer, porque isso tem que fazer parte das nossas vidas. É importante a gente ter isso em mente, porque senão fica complicado. Não é verdade? Então vamos lá, gente. A fé, ela opera por meio dos fatores mais positivos no mundo. E quais são eles? O poder de aproveitar e de usar essas energias que vêm de Deus. Essa energia, no entanto, não é usada como mera ferramenta, como alguma coisa que tu pega, usa e depois joga lá no canto. Conforme a gente vamos aprendendo a viver pela fé, tornando-nos mais e mais parecidos com Jesus, somos realmente transformados em uma pessoa mais parecida com Cristo. E dessa maneira o poder de Deus se vai tornando nossa possessão permanente, sendo uma expressão de nossa natureza, como a fé era uma expressão da natureza de Jesus, do nosso Senhor Jesus. Ele vivia a fé fazia parte da vida dele. E nós, se formos nos tornando mais parecidos com Cristo, vamos também, através do poder que emana de Deus, né, temos que lembrar que tudo emana de Deus, vamos nos tornar permanentemente uma expressão, vai se tornar uma expressão da natureza, a fé. Porque nós seremos pessoas dotadas de fé. E aí Jesus falou: se não duvidardes, né? De não duvidar. O verbo indica juízo dividido, opinião hesitante. Se nós não hesitarmos, se nós não tivermos dúvida, gente, há um poder espantoso inerente à fé. Quer se utilize do poder da personalidade humana, quer apele para o próprio poder de Deus. Nós temos poderes também, mas quando nós não temos os poderes necessários, nós
apelamos aos benfeitores da vida maior, aos poderes de Deus. Compreendemos tão pouco acerca desse poder ainda e tão pouco sobre o seu exercício e vemos tão pouco de sua utilização que nos passam completamente despercebidos. Declarações como a que vemos nesse versículo. A doutrina espírita tem nos orientado, tem nos esclarecido muito, mas a gente vê tão pouco isso, que ainda no dia a dia sentimos dúvidas, né? O Senhor Jesus, entretanto, conhecia de perto esse grande poder, pois ele vivia diariamente em sua presença, na presença do poder de Deus, na presença da fé. E aí não obstante, né, tudo isso, ele sempre deixou claro que esse momento, que esse mesmo poder, né, ele foi colocado à disposição de todos aqueles que creem, de todos aqueles que têm fé. Porque a fé, ela amplifica os nossos poderes, as nossas energias balsâmicas, as nossas energias mentais. E nós vamos crescendo, vamos nos tornando pessoas com muito mais poder. É fato, gente. A gente vê a parapsicologia estudando, a gente vê as ciências aí procurando cada vez mais compreender a força do pensamento, a força, as energias da mente. E Jesus, por ser o Espírito puro, perfeito, ele detinha de todas as condições de utilizar-se desse poder, dessas energias. A personalidade de Jesus nos dá alguma ideia do que o homem pode ser e o que ele pode realizar. Quando a gente estuda Jesus, quando a gente vê os feitos de Jesus, e nós sabendo, né, que Jesus é um espírito criado como nós, simples e ignorante, que avançou através das encarnações, se tornou puro, se tornou espírito evoluído. Nós vamos, através da análise dessa personalidade de Jesus, ter uma ideia do que nós também vamos ser, do que nós também poderemos fazer. Porque essa obra realizada por Jesus, ela mostra para todos nós a posição que ainda vamos alcançar. Um dia nós vamos alcançar. O tempo depende de cada um de nós. Depende do nosso esforço, da luta para fazer a reforma íntima. Tudo depende de nós. E aí o ouvinte reconhecerá o fato de que esses ensinos de Jesus têm sido proferidos também em outras oportunidades. Jesus sempre falou da fé. Ele volta e fala da fé, ele volta e fala da capacidade do ser humano, ele volta dizendo que nós poderemos fazer o que ele fez e muito mais, porque ele diz que é possível, que nós vamos crescer em humanidade, vamos se tornar crísticos como ele. Lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 20, a gente vai encontrar em sua forma essencial, e provavelmente era uma das expressões favoritas de Jesus, que encontrou muitas ocasiões apropriadas para o seu emprego, quanto ao princípio da fé precisava ser demonstrado. Jesus falando do mover a montanha. A gente vai encontrar Jesus falando da fé, na outra oportunidade, da fé do tamanho de um grão de mostarda, que não precisa ser uma fé gigantesca para a gente já começar a fazer, afastar as montanhas dos preconceitos, a montanha das nossas paixões, a montanha dos nossos vícios morais, tudo aquilo que ainda impede o nosso crescimento espiritual. Jesus fala disso o tempo todo. Ele volta a falar para ver se a gente aprende, para ver se a gente se dedica a desenvolver a fé, a conquistar a fé. Alguns intérpretes pensam que o monte ali mencionado era aquele onde estava edificado o templo, lá o templo de Jerusalém, e vem nisso sentido simbólico. Então, o que eles falam, né? Que o judaísmo teocrático seria lançado no mar, ao passo que a igreja, por ser uma expressão mais verdadeira da fé e da frutificação, haveria de obter a proeminência. Gente, a igreja não existia. Não existia igreja. Então Cristo não teria. Assim, sobre a questão do judaísmo, ok, esses intérpretes fazem esse versículo referir-se à mensagem transmitida no versículo 20.
Naturalmente que essa mensagem é verdadeira, né? Sobre a questão do judaísmo. Mas não é provável que Jesus ali tivesse falado diretamente acerca da igreja, porque a igreja não existia. E nem, nesse momento, nem estava falando sobre o judaísmo. Pode ser. Estava falando da fé. Ele estava aproveitando para mostrar a fé, o poder da mente, a nossa capacidade, aonde nós podemos nos desenvolver, até onde nós podemos chegar. Jesus ele vem nos mostrando, gente, que somos seres em construção. Estamos em construção. A nossa humanidade está em construção. E nós, mais à frente, olharemos para trás e vamos perceber que nessa trajetória toda que nós estamos caminhando, nós fomos aprendendo e vamos entendendo a mensagem do Cristo e vamos fazendo com que a fé seja incorporada na nossa vida, passe a fazer parte da nossa vida, e aí através dessa fé a gente vai começar a mover as montanhas de empecilhos que surgem em nossas vidas. Isso é indiscutível, gente. Não podemos duvidar de forma alguma disso. Que vai acontecer, de todos nós crescermos, vai. É o que eu falo, essa personalidade do Cristo, a gente analisando a personalidade do Cristo, a gente percebe aonde nós vamos chegar. Porque ele veio nos mostrar o caminho. Mas que caminho? O caminho que ele seguiu. O caminho que nos leva a Deus, um dos caminhos que nos leva à perfeição, que nos leva à felicidade. Então, olhando para o Cristo, nós podemos imaginar o que seremos no futuro. E eu sempre falo, o tempo que vai demandar para que esse futuro se torne realidade depende de cada um de nós. Cada um tem seu ritmo, sua trajetória. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 21 e 22. É a sequência daquela passagem da figueira que foi amaldiçoada, e agora Jesus fala da fé que move montanhas. E essa mensagem diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, que ele fala assim, como foi possível ela secar imediatamente? Os apóstolos perguntam. Jesus falou assim, Jesus, porém, respondendo, disse, em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidardes, olha a palavra interessante, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Olha a fé aí, a fé tem que estar embutida nisso. Então vamos lá. Seguindo, gente. Vamos lá. E tudo quanto pedirdes, Jesus fala, né? A narrativa do Evangelho de Marcos é um tanto mais longa, mas versa também sobre o tema da oração. Os dois estão mais ou menos dentro do... A ideia central das duas passagens são iguais. Ele versa também sobre o tema da oração, porquanto a oração é aquele exercício que nos dá a grande oportunidade de exercermos a fé. Porque a oração ela nos ajuda a fortalecer a fé, a vivenciar a fé, a exercermos a fé no nosso dia a dia. A oração, gente, ela cria a atmosfera onde a fé pode ser mais facilmente exercitada. Assim, podemos pensar, é que na fé que cura e em outras notáveis expressões do exercício da fé, a oração é ordinariamente empregada, embora muitas dessas manifestações se verifiquem sem nenhuma oração direta. Porque às vezes o indivíduo ele não está fazendo oração, meu Deus, interiormente, ele está naquele estado de oração, ligado mentalmente a Deus, e isso, por si só, é uma oração. A oração, ela põe o que há de melhor em nossa natureza. E a natureza não regenerada, naturalmente teimosa, é a maior montanha a ser removida. Essa nossa natureza ainda não regenerada, os nossos vícios morais, as nossas paixões, a nossa teimosia, isso precisa ser removido. Essa montanha,
ela pode ser lançada no mar para abrir caminho para a manifestação interna e externa da própria vida. E a própria vida do Cristo em nós. E é justamente a oração, por meio da fé, que pode obter tal coisa, gente. Eu falo, nós deveríamos orar muito mais do que oramos. Nós oramos ao dormir, oramos ao acordar, oramos nas refeições, mas nós deveríamos nos manter em estado de prece, em estado de oração. Seria muito mais proveitoso para todos nós. Viveríamos muito melhor. Vamos lá, seguindo. Por haver também muitas outras montanhas a ser removidas, né? E todas permanecem imóveis enquanto não forem vencidas pela fé. Temos muitas montanhas a remover das nossas vidas. E elas vão continuar imóveis enquanto não forem vencidas pela nossa fé. A fé, gente, é a expressão da nossa natureza mais elevada em comunhão com Deus. Não se tratando de simples crença. A fé é energia em movimento. A fé é uma virtude. Não se deve equiparar a fé com as circunstâncias incertas. E aí, outras palavras, né? Ter fé não equivale a viver dia a dia sem saber o que pode acontecer, quer nas questões financeiras, quer em questões de outros aspectos da existência, sem nenhuma provisão para alterar essa incerteza. Não é também assim, eu tenho fé que tudo vai dar certo, então não vou fazer nada. Eu tenho fé que vai chegar tudo que eu quero, então não vou trabalhar para ganhar dinheiro. Eu tenho fé que eu vou ter saúde, então não vou tomar um remédio. Não é nesse sentido. Nós temos que fazer a nossa parte. E aí é muito pelo contrário, gente. A fé é um princípio dinâmico que se agarra ao poder de Deus e que aplica esse poder à vida diária. Nós continuamos vivendo, continuamos realizando, continuamos fazendo nossas coisas e a fé vai nos dando poder para conseguir vencer, alcançar. Ao mesmo tempo, esse poder de Deus, que é tão somente uma manifestação da sua vida divina, torna-se parte de nossa existência. Porque faz parte de Deus esse poder, essa fé, essas energias. E elas fazem parte da nossa existência quando nós permitimos que Deus chegue a nós, se comunique conosco, ou nós nos comuniquemos com Deus e aceitemos viver segundo as diretrizes do Evangelho, das leis divinas. Isso é fundamental. E tudo quanto pedirdes, Jesus faz mais uma frase. Vamos nos utilizar desse poder, mas ao mesmo tempo ele nos transforma e se transforma parte de nós mesmos. Porque a gente vai utilizar do poder que Deus está permitindo que nós conquistemos. E esse poder que nós vamos utilizar, ele fará parte da nossa natureza íntima. Esse é um dos passos de nossa transformação à imagem de Cristo. É agir em conformidade com as leis de Deus. A fé é uma expressão da vida espiritual que existe em Cristo. E não meramente um instrumento que deva ser usado. Porque muita gente fala assim, então eu vou desenvolver a fé para usar, para conquistar as minhas coisas. Não. A fé, gente, ela é uma expressão da nossa vida espiritual. E nós precisamos vivenciá-la, viver segundo a fé, e não usar a fé para conquistar qualquer coisa. A oração, ela encoraja e se utiliza da fé, sendo, por isso mesmo, né, uma influência poderosa. A oração, ela se utiliza da fé que você tem, porque quanto mais fé, mais você propaga o teu pensamento, mais você alcança as esferas superiores. E aí, tal como qualquer outra força, a fé não opera a menos que seja ligada. Já pega uma lâmpada e fica com ela na mão, ela não vai acender. Se você ligar ela na tomada, ela acende.
Então a fé ela precisa ser ligada para que ela funcione. E ao adquirir impulso, seu poder, o poder da fé, nos movimenta, bem como altera as circunstâncias e modifica e transforma a nossa natureza. Isso é o mais importante. A fé ela nos transforma. A gente pensa que a fé transforma o que está fora, transforma o que está dentro. E aí, continuando, tudo quanto pedir, Marcos, ele acrescenta aqui uma informação adicional, que talvez seja mais acertado dizer que a narrativa de Marcos é um pouco mais completa, né? Pode ter Mateus omitido alguma coisa e ele ter dito. A mensagem de Marcos, no capítulo 11, versículo 20, diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Esse ensinamento foi proferido também em outras ocasiões e forma parte do Sermão do Monte. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 14. Com essa declaração, o Senhor Jesus ilustrou o fato de uma influência negativa poder arruinar a ação positiva da oração e da fé. E nenhuma influência negativa pode ser tão intensa como o ódio aos outros, ou o espírito não se dispor a perdoar. Então, se nós queremos desenvolver a fé, se queremos trabalhar através da oração, nós temos que perdoar, temos que resolver nossos problemas, porque essas energias negativas, elas bloqueiam isso. Essas coisas, gente, são incompatíveis com a expressão da vida de Cristo em nós. O Senhor Jesus jamais poderia ter realizado o que realizou se ele tivesse odiado os seus semelhantes, se guardasse ressentimento, ou se de qualquer outra maneira tivesse exibido a natureza degenerada que nós temos. Jesus era puro, por isso que ele realizou tudo o que realizou. É um fato. O canal de ligação com o Pai na vida de Cristo era mantido desimpedido e limpo. Eu e o Pai somos um, o contato era direto. Ao se odiar uns aos outros, os homens têm entupido esse canal. E é por isso que quase não flui nenhum poder por meio de nosso, capaz de remover as montanhas que surgem em nossas vidas. A oração, gente, ela foi dada como um meio de crescer do crente, exercer o grande poder da fé. A oração serve de meio, exercício para o desenvolvimento da fé, gente. Como um poder da fé. A oração serve de meio, para a gente crescer nisso. O versículo 25, ele nos oferece, outros importantes princípios. A fé é impedida, se não mesmo completamente extinta, quando nutrimos pensamentos negativos e maus acerca de outras pessoas. Isso é um fato, e a gente tem que estar atento a isso. Aquele que abriga ódio em seu peito contra outra pessoa, talvez possa falar em tons piedosos, mas não poder exercer a verdadeira fé. Esse poder só se manifesta na vida correta, isenta de malícia, que espera unicamente em Deus e que por isso mesmo está se desenvolvendo espiritualmente. Não admira que seja uma qualidade tão rara em nossos dias. Jesus sentia-se deprimido em face da situação de bancarrota da humanidade por causa da ausência de fé nos homens. E é notável que Jesus tenha proferido essas palavras acerca da necessidade de evitarmos o ódio e a má vontade para com os outros, em um período de sua vida tão próximo, que temos que lembrar disso, da sua entrega às mãos dos homens e da sua morte, quando já sabia que os homens ímpios e desarrazoados haveriam de assassiná-lo. Dessa maneira, ele mostrou mais uma vez a grande nobreza do seu caráter. Então, isso é a mensagem do dia de hoje. Muito importante e que eu acho que finaliza essa questão da figueira. A mensagem de fé, de oração, de transformação, e não podemos ter ódio em nossos corações. Vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.